A violência intrafamiliar é um problema que afeta toda a sociedade, atingindo especialmente mulheres, crianças e adolescentes, idosos e portadores de deficiência. Em geral, evidencia uma relação de poder entre o agressor e sua vítima. Mudar este cenário exige um olhar cuidadoso de governos e de toda a sociedade. Professora de teatro desde a década de 1980, atriz e bailarina Tetê Narras entendeu muito cedo que o perigo pode estar em qualquer lugar, inclusive em casa. Infelizmente, para falar sobre esse tema, eu tenho que ir um pouquinho também até a minha residência, onde realmente eu vi isso de perto, a violência contra a minha mãe. Meu pai era um homem maravilhoso, né, para com os filhos, para com seus vizinhos e amigos, mas infelizmente para com a minha mãe, ele tinha lá as suas restrições, sabe Deus por quê. A minha sorte na vida, eu digo que é sempre o teatro. Aos poucos eu fui chamada para lecionar, né, para dar aulas de teatro. E foi aí que, infelizmente, eu posso dizer, ou felizmente, eu me realizei. Me realizei de que forma? Vendo, né, que essa violência não só estava na minha casa. No interior de Sergipe, ela tentou fazer com que a sua arte ajudasse vítimas a entender as relações abusivas e os modos de agir desses agressores, em muitos casos, familiares ou pessoas próximas, protegidas pelo silêncio de suas vítimas amedrontadas. Através da dança, eu fui aumentando cada vez mais essa possibilidade de tentar descobrir, de tentar fazer essa releitura do corpo dele enquanto indivíduo. A partir dessa violência, ela decidiu montar um espetáculo que alertasse para o problema, fazendo nascer a dramatização da história da personagem Maria, uma jovem sonhadora que viveu sob ameaças e constante violência. O tema, infelizmente, é todo esse tipo de assunto, é toda essa abordagem de violência realmente na família. O abuso contra crianças e adolescentes nas relações intrafamiliares é uma preocupação constante do Judiciário. Neste mês de julho, em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 29 anos, a juíza coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Sergipe alerta sobre a importância do olhar cuidadoso quando o assunto é proteção. Infelizmente, eles estão nos mais diversos locais e muitas vezes são pessoas insuspeitas, né? Às vezes é aquele tio insuspeito, né, que tem uma vida social regrada, um trabalho fixo, né, um primo, né, às vezes é um coleguinha, uma idade um pouco maior, né, é um professor, infelizmente, né, às vezes é um cuidador, um empregado da casa, né, às vezes é o padrasto, o marido da mãe, né, o companheiro da mãe. Então, assim, os abusadores estão em qualquer lugar, em qualquer faixa etária. Vítimas são convencidas de que serão desacreditadas. Muitas vezes, né, as mulheres preferem acreditar nos seus companheiros, né, que são os padrastos da criança, acreditar na criança. Nós tivemos vários casos em que a gente viu isso. E a criança sofre muito porque está sendo abusada e porque não está tendo o seu espaço de fala respeitado. Quando ela diz, não se acredita nisso. Então, é muito importante que se faça um trabalho com as crianças para que elas não se sintam culpabilizadas por um comportamento que ela não tem gestão sobre eles e para que elas possam falar, né? Sobretudo que elas encontrem o seu lugar de fala quando sofrerem, que elas possam ter a sua fala respeitada como protagonistas, né, da vida que são. As crianças são sujeitos de direito, não são objetos de direito. Né? O discurso dela não deve ser menosprezado, diminuído. Né? Então, é muito importante que tanto os familiares que ouçam um relato associado a uma violência, uma exploração, um abuso de crianças, quanto os professores, quanto os amigos da família, acreditem nessa criança, né? Ouçam o que ela tem a dizer. Ela não escolhe classe social. A violência sexual contra a criança, ela não tem classe social. Ela é observada em várias classes sociais, né? Infelizmente. Né? Então, é preciso que a gente pense que o acompanhamento das crianças na escola, que é um lugar onde elas podem, de alguma forma, indiciar, né? Mostrar indícios desse tipo de sofrimento, para os professores, né, para os coordenadores
e que essa rede tem um papel fundamental, porque é quase que a segunda casa da criança, né? E qualquer comportamento diferente, uma criança chorosa, uma criança calada, uma criança com comportamentos sexualizados com relação aos outros coleguinhas, né? Pode indiciar um abuso. O risco também está nas ruas. Crianças que saem de casa fugindo de um abuso que sofrem, encontrar outros abusadores em situação de rua. E que não é uma saída, né? A criança tem que começar a falar, caso seja tocada de forma diferente por alguma pessoa, para as pessoas mais próximas, né? E caso seja dentro da sua própria casa, para pessoas próximas à sua família ou à escola, ou na escola, né? De forma a evitar que esse abuso continue. Mas a saída não é fugir de casa, a saída é procurar ajuda. Uma sociedade que muitas vezes marginaliza. Nós precisamos mudar o olhar para a infância e juventude, para a criança e adolescente, né? Segundo o artigo 227 da Constituição Federal, eles são prioridades absolutas, né? Tem prioridade absoluta nas políticas públicas. Então, não é possível que se pegue a situação mais difícil, que é o de adolescente que pratica um ato infracional, para generalizar, né? Então, a criança precisa de proteção da família, de proteção da comunidade, da sociedade e do Estado, né? Nós temos que cumprir a nossa parte com relação às crianças para poder cobrar alguma coisa dos deveres dela. O acolhimento. Dentro do judiciário, né, evitando a revitimização na escuta, né, de forma que ela seja concentrada num primeiro momento e que esse depoimento seja aproveitado na sequência, no procedimento, né? Nas escolas, o acolhimento seria de forma que a criança possa se expressar enquanto ser, né? Em que ela tenha um espaço de fala, né? Em que ela tenha palavra e a palavra dela tenha valor. O judiciário tem procurado fazer isso com as salas de depoimento especial, né? Tem procurado fazer isso com a formação de profissionais, capacitação de profissionais com essa sensibilidade, tanto na equipe técnica de atendimento à criança nas varas especializadas de infância e juventude, quanto na capacitação dos próprios magistrados em curso para enxergarem, verem essa situação com outro olhar. Ele foi secretário de Segurança Pública, promotor de Justiça na comarca de Itabaiana e hoje comanda o Flamarion Dávila Fontes Advogados Associados. O projeto Vivas Memórias de hoje traz uma justa homenagem ao ilustre advogado. O meu nome é Flamarion Dávila Fontes. Me formei na Universidade Federal de Sergipe no ano de 1976, mais exatamente 12 de dezembro, a data que é dedicada aos advogados, e me submeti ao concurso público de promotor de justiça em 1978 e 2 anos depois fui nomeado como promotor de justiça da comarca de Cedro de São João. Ao depois, participei como promotor de justiça antes da minha aposentadoria em 1985, em outubro de 85. Participei de diversas outras comarcas, como, por exemplo, Maruim, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, e vim a me aposentar como promotor de justiça na comarca de Itabaiana. Eu fui trabalhar na iniciativa privada, na Brantry Drilling Company, que era uma companhia americana do ramo de perfuração de petróleo, que se estabeleceu aqui em Sergipe, contratada pela Petrobras. E quando saí da Brantly, fui trabalhar na administração do Porto de Aracaju, que tinha sido recém-instalado, e aonde, depois de longo tempo, eu fui, inclusive, o administrador do porto daqui de Aracaju. O porto funcionava onde? Funcionava na região ali do mercado, logo ao lado do moinho de trigo de Sergipe,
que hoje é a estrutura utilizada pelo mercado municipal de Aracaju. Tinha muito movimento no Porto? O movimento maior do Porto era exclusivamente dedicado à Petrobras. Eu não me formei muito jovem, mas até de certo modo maduro, porque o meu bacharelado vem aos 37 anos de idade, né, quando eu me formei em 8 de dezembro de 76. Bons professores, doutor Luiz Carlos Fonte de Alencar, um dos meus mestres. Doutor Antônio Góes, outro desembargador do Poder Judiciário de Sergipe, também foi meu professor. Doutor Bonifácio Fortes, um dos homens mais ilustres, e tantos outros que a gente guarda. Doutor Monteirinho. Monteirinho era o mais amigo de todos os professores. De Cedro eu fui transferido para Laranjeiras, onde eu servi com Célia Pinheiro, uma outra juíza, né? E que nós também fizemos um trabalho muito grande em Cedro. Fizemos, inclusive, logo que nós chegamos lá em Cedro, ou em Laranjeiras, nós fizemos seis semanas seguidas, aliás, 4 semanas seguidas, onde nós colocamos 60 júris em dia. Embora a Itabaiana tenha uma fama de que todos os crimes acontecem em Itabaiana, que é uma inverdade, mas tem um volume muito grande de processos penais, mas daqueles mais corriqueiros. Não é o alarme que às vezes se propõe com relação a Itabaiana. Eu fui secretário estive secretário de Segurança em 2 ocasiões, né? Com o governo da mesma pessoa, João Alves Filho. Acabamos com o roubo de gado no estado de Sergipe, que era uma coisa que graçava no sertão de forma muito forte. Diminuímos substancialmente a criminalidade, o tráfico de drogas, o roubo de cargas. Acho que nesse tempo que lá estivemos, o que mais, vamos dizer assim, teria relevância foi nós termos conseguido aplicar um concurso aonde se decidiu que, a partir de então, não mais teríamos delegado comissionado. Nós passamos a ter delegados de carreira. E eu lhe digo que eu acho isso de extrema relevância. Sabe por quê? Porque tudo que diga respeito ao passado deve ser melhor trazido para a atualidade, para uma compreensão das pessoas no presente. E que, mantendo viva essas memórias, né, possa servir amanhã ao reconhecimento e inspiração das gerações futuras. Em instantes, os 85 anos do 5º Constitucional. Entenda como funciona o Instituto. O Sergipe Justiça volta já.